Paz de Cristo desse Brasília. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor? Vamos fazer uma leitura hoje no culto da gratidão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Uma passagem bem conhecida nossa. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. E diz assim: dei graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Agora vamos, toda a igreja ler, vamos fazer juntos? Vou contar até 3. Está projetado aqui pela mídia, na nova versão internacional. 1, 2, 3. Dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém. Você pode tomar o seu assento nesse momento. Amada igreja, nesse domingo especial, em que nós colocamos a temática de Domingo da Gratidão, e também neste mês de dezembro nós denominamos como o mês da gratidão, o último mês do ano de 2024. Eu sei que é um mês bem corrido, né? O brasileiro quase não tem mania de deixar as coisas mais para o final do ano. Amém ou não amém? A gente vai mudar essa realidade, né? A gente vai mudando, mas a gente fica bastante atarefado. Os filhos entram em período de férias, e isso é uma bênção. Eu lembro que lá em casa, eles menores, quando chegavam o período das férias, e se a gente não conseguisse uma colônia de férias, irmãos, quase que a gente procurava um hospício, sabe? Porque igual fala minha sobrinha lá, né, no Rio de Janeiro, o bagulho é doido. E ficava frenético o ritmo lá em casa, com esse quarteto abençoado, fantástico. E nós literalmente estávamos sendo lapidados nessa palavra que nós acabamos de ler, né? Deem graças em todas as circunstâncias. Nós sempre repetimos aqui, parece clichê, mas a gente sabe que a vida ela é feita de altos e baixos, não é feita de momentos bons. Mas é muito importante que, como igreja, nós venhamos sempre estar aprendendo da palavra e buscando viver princípios que são de extrema importância para que venhamos ter uma trajetória a cada dia mais vitoriosa em Cristo Jesus. Então, irmãos, nesse texto falando sobre gratidão em todo o tempo, nós já vamos começar aqui falando que gratidão é mais do que um sentimento, tá? Não é apenas algo que eu devo sentir ou que eu venha sentir por alguma coisa que eu recebi um presente. Quem gosta de receber presente aí? Eu. Amém, eu também gosto, meus irmãos. É bênção demais. Mas, na verdade, é uma postura de vida que transforma os corações. Já foi falado aqui nessa noite que quando nós vivemos o princípio da gratidão pautado na palavra de Deus, entendendo o que é gratidão e o que é a graça, nós vamos a cada dia ter os nossos corações transformados. E isso, irmãos, consequentemente vai glorificar ao nosso Deus. Imagina, você se depara com uma pessoa no seu ambiente de trabalho, de relacionamento, você ali conhece na sua faculdade, na escola, e essa pessoa só sabe murmurar, sabe? Nunca está bom, as coisas estão ruins. A faculdade não presta, a administração é ruim, o professor é ruim, é tudo ruim, o trabalho é ruim, o patrão é ruim, o ambiente que eu estou não é bom, sabe? A comida não é boa no trabalho. É bom estar perto de alguém que vive murmurando? Parece que é um peso, né, em cima de nós.
parece que o ambiente fica pesado, e às vezes, se a gente não toma cuidado, nós somos atraídos para esse ambiente de murmuração. E aonde existe murmuração, Deus não é glorificado. E o pior é que quando nós estamos ali, e se tal pessoa que a gente está conhecendo, depois a gente fica sabendo que é um cristão. Imagina, será que um cristão, ele fazendo esse caminho, vivendo uma vida de murmuração, ele está refletindo o caráter de Cristo? Não, não está. Não está. Ele está dando testemunho da boa nova? Não, não está. Fica difícil até para depois nós, se damos lugar a esse movimento, essa cultura da murmuração, falar de Jesus Cristo, falar que Jesus é bom, falar que Ele transforma as nossas vidas. E alguém vai olhar para nós e falar assim: mas logo você só vive para reclamar, você só vive para poder falar mal das coisas e das pessoas. Irmãos, hoje no trabalho, eu estava de serviço hoje, e o serviço era até 6 horas da tarde. Então o pastor Alan veio correndo, consegui chegar aqui a tempo antes de começar o culto, e vim agradecendo a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui juntos em comunhão. Mas quando chegou na hora do almoço, e o almoço chegou lá para nós, e abriu, né, ali a tampa daquele camburão que chega para nós, porque é um serviço externo. Então a gente recebe a comida que vem da nossa instituição nesse local externo que nós trabalhamos, damos serviço ali. E quando abri, qual era o cardápio, irmãos? Glória a Deus, Deus é bom. Macarrão com salsicha. Você pode aplaudir a Deus por isso? Fala assim: Deus é bom. Deus é excelente. E eu olhei para o rosto dos colegas, amigos de trabalho, os irmãos ali de trabalho, e eu vi que alguns rostinhos estavam assim meio decepcionados, né? Nossa, é isso que tem para comer? E eu falei assim: tá tendo algum problema aí? Não, tá não. Falei: tá ruim a comida? Não veio muita coisa, né? Mas pelo menos veio o feijão para temperar, porque o macarrão tá meio branco, e o tempero era o feijãozinho, caldinho de feijão. Falei: rapaz, é bom demais. Quando bota uma farinha, então fica uma delícia. Eu falei: ó, e a cenourinha picada? Tá gostoso também, né? E eles ficaram olhando assim para mim, deve estar pensando assim: esse camarada tá muito de bem com a vida. Deve que a dona patroa tá cuidando bem dele. Mas a grande verdade, irmãos, que eu estava meditando já nessa palavra de manhã cedo, e eu comecei a apanhar já na palavra, a espada já estava cortando para lá e para cá desde cedo. E eu vou confessar para vocês. Eu posso confessar? Deu uma vontade de murmurar tão grande, e quase que fazendo isso eu já ia estar dando mau testemunho. Mas eu vou confessar outra coisa, já prevendo que a comida não ia ser mil maravilhas, né? Antes de sair para esse local, tinha algumas caixinhas ali de geleia de mocotó e os biscoitos, e eu catei aquela caixa ali e falei: vou levar para poder, ali, em algum momento, né, o pessoal ter alguma coisa para beliscar. E na hora que eu peguei a geleia: vocês gostam de geleia? Gostamos, e levamos aquela geleia de mocotó. É bom, né? É uma benção. Mas, irmãos, o tempo todo nós vamos ser provados nisso, nessa linha tênue em que nós vamos escolher. Por isso nós já começamos falando que é mais do que uma decisão. Até que amém? Amém. É mais do que sentimento. Melhor dizendo, é uma decisão. Eu decido qual o caminho que eu quero trilhar. Se é o caminho da gratidão ou se é o caminho da murmuração e da ingratidão. Entendendo que todas as vezes que eu escolho o caminho da gratidão, o nome de Deus, Ele é louvado através dos meus testemunhos. Nós vivemos em um mundo onde a gratidão, muitas vezes, ela está sendo esquecida.
Mas como cristãos, nós somos chamados a viver em constante ações de graça. Então, quando é que eu tenho que render ações de graças, pastor? Em todo o tempo. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Lembra da oração de Abacuque? Se faltarem os animais no curral, se as árvores não derem o seu fruto no tempo certo, ainda que falte, eu exultarei em quem? No Deus da minha. Nós servimos e o que Ele representa nas nossas vidas. De fato, Ele é o nosso Senhor e Deus. Ele é o Deus provedor e Ele é o Deus que nos salva. Vai ter dias que não teremos as melhores comidas, mas Ele supre os necessitados. E nós precisamos aprender a agradecer, mesmo quando não vemos. Quando a gente acha que não vai ter, agora eu vou passar fome. Irmãos, aqueles que creem em Deus verdadeiramente, e quando eu falo crer, são aqueles que obedecem os princípios da sua palavra. Deus, Ele sempre irá suprir. Ele vai dar ordem aos seus anjos. Lembra quando Elias estava já ali pedindo a morte, e ele pede para morrer, e ele estava ali deitado, e daqui a pouco quem chega um anjo, e aquele anjo foi enviado para poder servir Elias num momento terrível da sua vida. Outrora um homem cheio de autoridade, que orou para não chover e parou de chover. Passaram-se 3 anos, e agora Elias é desafiado, e ele, naquele desafio, ele manda restaurar aquele altar, e ele pede para poder jogar água. Só que homem corajoso, estava faltando água naquela terra, as pessoas estão fazendo racionamento de água, e ele fala assim: ó, joga água, porque os profetas de Baal clamaram, não aconteceu nada. Mas Elias, homem audacioso, ele coloca água, e ele vai orar a Deus, e fogo do céu desce, consome água, um sacrifício. E agora Elias tem que orar para poder chover, e ele começa a orar. Nessa oração Deus não responde imediatamente. Ele ora e manda seu servo vai e volta, e fala nenhum sinal. Mas ele continua orando, porque ele crê no Deus poderoso, que é Salvador. E ele continua orando, fala assim: continue. Eu não posso parar. Aquele que prometeu, ele é fiel, e ele é justo para fazer sobre nossas vidas. Então, depois do seu servo ir e voltar várias vezes, na última vez, ele vai falar: vejo uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. Para Elias, que tinha tamanha intimidade com Deus, foi o suficiente. Imagino já ali a gratidão, o sentimento de Elias. E ele manda avisar o rei: avisa ao rei que vai chover. Mas agora esse mesmo homem está pedindo a morte. E quando ele pede a morte de Deus, envia esse anjo que alimenta Elias. Come, bebe, se alimenta, porque a tua jornada ainda é longa. Muito eu ainda tenho para fazer na sua vida. Em momentos de crise, é muito importante nós esquecermos quem Deus foi, quem Ele é nas nossas vidas e quem Ele continuará sendo. Parece que às vezes a gente sofre de amnésia. Já vivemos tantos milagres,
Mas aí se apresentam alguns desafios que parecem ser maior, mas maior é Deus, Criador dos céus e da terra. Todo o poder pertence a Ele em suas mãos. Glória a Deus. Nós precisamos viver constantemente em gratidão. Mas mesmo quando nós queremos desfalecer na fé, o nosso Deus continua manifestando a sua graça sobre nós. Mesmo quando nós achamos que é o fim, Ele quer que eu e você nós venhamos lembrar quantas vezes Ele já nos deu algo maravilhoso. Quem recebeu bênçãos nesse ano de 2024? Glória a Deus. Quem vivenciou maravilhas nesse ano de 2024? Aleluia, Jesus. Ah, pastor, eu não ganhei o carro que eu queria, eu não ganhei a casa, eu não ganhei aquele vestido ainda, porque ainda não terminou o ano, tá, irmãos? Mulheres, eu vi um sorriso aí no rosto das mulheres, né? Eu falei que ganhou um vestido e não terminou o ano. Amém. Fé, né, mulheres? Mulheres de fé, da Becim, vai chegar. E os maridões do lado vão exercer mais fé ainda. Mais fé, né? Oh, Deus. Pense em quantas coisas maravilhosas Deus fez nesse ano. Mas muitas vezes nós concentramos a nossa visão mais naquilo que não conquistamos, naquilo que ainda falta. Você está de pé? Quantos já estão debaixo de 7 palmos da terra? Que já passaram nesse ano. Quantas coisas Deus fez. Se nós abrirmos para testemunhos aqui, e no dia do culto da virada nós vamos abrir, tá, irmãos? Já pode procurar, que o pastor Rodrigo vai anotar ali. Pastor, eu quero testemunhar. Venha, você vai testemunhar. Pastor, não vai dar para todos, que há muito testemunho, a gente divide. Inclusive amanhã, já aproveitando aqui, já vou abrir um parênteses, nós teremos um grupão de vida, igreja. Vai ser aqui na igreja. Mas o que é o grupão de vida? É a junção dos grupos de vida que é realizado nas casas. Mas amanhã vamos juntar os grupos de vida aqui. Vai ser o grupão de vida. E no grupo de vida nós sempre temos um momento de testemunhos. Muitos testemunhos, mas quantas vezes nós queremos focar mais naquilo que a gente não conquistou. E a tentação de gerar um sentimento de decepção. E tem pessoas que conseguem ficar decepcionadas com Deus e vão falar assim: ah, pastor, Deus não está olhando para mim, sabe por quê? Porque eu tenho orado, pastor, eu tenho buscado, e eu vi que fulano de tal, Deus respondeu a oração dele, sabe? Ele conseguiu, inclusive ele conseguiu aquilo que eu estava querendo. Eita, Jesus, cuidado, misericórdia. Aí entra outro sentimento. Qual é o sentimento, igreja? Inveja. Irmãos, a ingratidão, ela vai atrair um desequilíbrio tão grande nas nossas vidas. Nós começamos a ficar pessoas insuportáveis. A gente começa a ficar só, isolado, por causa do sentimento de ingratidão. A ingratidão gera isolamento social. Aí vai gerar inveja. Aí vai gerar ciúme. Aí vai gerar depressão. E aí vai gerar também um vitimismo, que ninguém olha para mim, que ninguém é por mim. A ingratidão, ela gera um outro sentimento terrível, que nos impede de receber ajuda. Sabe qual sentimento? A igreja está afiada, viu? Orgulho. O orgulhoso, ele tem dificuldade de receber ajuda, sabe por quê? Porque o orgulhoso não pede ajuda. Muitas vezes ele quer viver ali aquela vida, sabe? Às vezes de máscaras. Ele não quer mostrar fraqueza. Ele não quer mostrar que ele é falho,
que está sendo falho em alguma área da vida, está sendo falho como pai, está sendo falho como marido, está sendo falho como esposa, está sendo falho como filho, está sendo falho como amigo. E a gente precisa se livrar desses sentimentos, e no caso o orgulho. Por quê? Porque nós não vamos conseguir receber ajuda de braços cruzados. E aí, meu irmão, está tudo bem? Está tudo bem, pastor. Está precisando de alguma ajuda? Não, pastor, está tudo mil maravilhas. E está afundando ali no lago de entulho, no lamaçal. Mas está tudo bem mesmo, irmão? Está tudo bem, pastor. Precisa? Não, eu sou homem. Irmão, sabiam que estatisticamente morrem mais homens do que mulher? É isso? Quem é que está aí na área da saúde? Continua assim? Morrem mais homens do que mulher? Por que morrem mais homens do que mulher? Não se cuida? É machão? Não quer demonstrar fraqueza. Sabe por que morrem mais homens? Por causa do orgulho. Eu não preciso de ninguém, eu sou macho. E aí, a palavra diz que o poder de Deus se aperfeiçoa onde, irmãos? Homens, já desci em Brasília. Nas nossas fraquezas. A palavra de Deus diz na salmista que Deus confirma os passos do homem bom, daquele quem Deus se agrada. E mesmo que esse venha tropeçar, não ficará prostrado. Deus pega pela mão, Ele levanta, Ele sustenta. A palavra de Deus diz lá no profeta Isaías que Ele ajuda o cansado e Ele multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Mas aqueles que confiam, mas os que confiam verdadeiramente, não podem ser orgulhosos. Porque quem confia estende a mão. Outro princípio importante, Mark: o ingrato, ele vai ter dificuldade de receber as bênçãos. Sabe por quê? O ingrato, ele tem altivez. E a pessoa altiva, orgulhosa, ela se sente merecedora. O altivo, ele tem a tendência de se sentir merecedor. E por qual viés, pastor? Pelo mérito próprio. Meritocracia. Está vendo como eu sou inteligente? Mulher, você teve sorte de casar comigo. Não é meu caso não, tá, amor? Deus fez milagre na minha vida. Você é um presentão de Deus para mim. Deus é bom, né? Carioca, lá no Morro de São Carlos. Veio para Brasília, na viagem da juventude, com 14 anos de idade. Aí olha essa princesa com 13 aninhos, já cantava aquela maravilha. Quando eu olhei assim, falei: Deus é meu presente, é o presente da minha vida, meu número. E Deus, nem meu pai acreditou. Quando eu estava com 18 anos, que a gente voltou a se falar, a gente não namorou nesse período da adolescência, que meu pai viu cantar, ele falou assim: meu filho, se você conseguir namorar com essa menina, que eu acho que você... Quando ele falou isso, ele já sabendo da despesa que ele ia ter, ele ia falar assim: ele vai conseguir? Eu pago sua passagem para ir todo mês em Brasília. E aí o varão, que não era muito de oração, foi orar: Senhor, se o Senhor fizer na minha vida, eu prometo. A gente faz tantas promessas, né? Subiu um monte de tudo. Subiu um monte de tudo, e Deus fez, irmãos. Fala assim: glória a Jesus. E eu cheguei para o pastor Manuel e falei: pastor, me dá o dinheiro da passagem. O que foi? Eu falei: Deus é bom. Deus é bom demais. Mas o orgulhoso, o soberbo, ele se sente demais. Então, por se sentir demais,
ele pensa o seguinte: eu mereço, esse cara sou eu. Esse não precisa da graça. A graça, o favor imerecido de Deus, é para os imerecidos. Anotem isso, guardem esse princípio. Largue esse orgulho. Todos nós precisamos uns dos outros. A palavra diz que não é bom que ninguém ande só. Essa palavra de Eclesiastes, capítulo 4, não é só para os casais, não, é para vínculo de caminhada entre irmãos e igreja. Nós precisamos uns dos outros. Eu sei que a gente não gosta muito, mas fala pedagogicamente, fala para quem está lá, eu preciso de você. Você também precisa de mim. Irmãos, é muito importante a gente ter esse sentimento de ajuda mútua e sermos gratos a Deus. Mas eu vou passar só 2 pontos. E se você quiser depois a continuidade dessa palavra, e dessa vez o pastor não vai ministrar, tá? Vai ser no próximo domingo, porque o esboço aqui ele é grande e tem muitas bênçãos para nós aqui nessa palavra. Mas o primeiro ponto fala assim: eu devo agradecer por poder servir. Ué, pastor, mas eu vou agradecer, fazer um movimento de dar. Mas a lógica do mundo, a gente é grato porque recebeu. Mas a lógica de Cristo é diferente, irmãos. Por isso que o Evangelho da Cruz é loucura, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1. E ele vai dizer: é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos cheios do Espírito Santo, é o poder de Deus manifesto em nossas vidas. Então, quando nós vivemos o que a palavra diz, gente, aonde ele chegar, as pessoas vão notar. Tem uma coisa diferente naquele varão ali. Rapaz, você parou o Marco. O Marco, ele gosta de servir. E ele, independente da posição que ele esteja ali no ambiente de trabalho, ele pode ser o chefe do setor. Mas ele tem prazer em servir aqueles que estão sob a sua responsabilidade, com amor, com respeito, com equilíbrio. Porque tem dias que a gente está querendo chutar o pau da barraca. Tem dia que a gente não acorda bem, não, irmãos. Tem dia que o nosso nível de tolerância está lá embaixo. Esses dias, semana passada, que a gente já viu a semana, hoje é o primeiro dia da semana, eu cheguei no trabalho com o nível de tolerância baixo, irmãos. E quando o nível de tolerância está baixo, sabe o que fica alto? O nosso senso de justiça. E para quem, nós temos psicólogos aqui na igreja abençoados, sabe que o senso de justiça muito elevado nos torna pessoas sistemáticas. E o Espírito Santo, ele nos traz equilíbrio. Nós precisamos manter o equilíbrio através da presença do Espírito Santo em nossas vidas. E eu estava até dentro das regras lá do trabalho, estava certo, só que eu estava sendo extremista demais. E na mesma hora que eu falei com o companheiro de trabalho, mas falei de uma forma, não foi só questão de falar duro. E ele olhou assim para mim e me respondeu tranquilo, com mansidão: poxa, mas eu cheguei só 10 minutos atrasados. Fala assim: só 10 minutos atrasado. Mas na minha cabeça, o que veio não foi só aquele dia, eu fiz o acúmulo. Mas nesse tempo que eu estou fazendo um acúmulo, que esse meu colega de trabalho tem cometido algumas questões, que ele precisa ser ajudado, eu acabei tendo a tendência de olhar só para as coisas ruins que ele está fazendo. E aí eu lembrei, o Espírito Santo falou assim: porventura, não existe qualidade na vida dele?
E aí quando eu fui incomodado pelo Espírito Santo, eu comecei a lembrar das benfeitorias desse amigo de trabalho. Inclusive que em determinada situação ele sofreu uma injustiça. E aí eu abaixei mais o tom de voz. Não é que nós vamos ser omissos, mas até para poder exortar, nós precisamos refletir o caráter de Cristo. Aprender de mim que sou manso. Assim, manso e humilde. Meu amigo Wallace, ele fala para mim, de vez em quando eu falo bem baixinho. Aí ele fala assim, pastor, às vezes eu falo baixinho, e aí eu falo assim, pastor, a gente faz isso de propósito. É só para poder acalmar o ambiente. Não estou falando aqui de público, não, é conversando. E sabe que, na verdade, eu nunca fiz isso tendenciosamente, irmão, isso é grande verdade. Mas, há uns 20 anos atrás, o pastor Alan não tinha nem pavio. Não tinha pavio e não explodia à toa. E aí Deus foi dando pavio, ainda não está grande não, tá, irmãos? Mas quando ele começa a chegar ali para poder explodir, eu falei, Deus, faz um milagre aí, Senhor. Arruma esse pavio. Sabe por quê? Porque até o homem mais manso, quem era o homem mais manso? Dia da Bíblia hoje, irmãos? Moisés. Biblicamente. Ele é chamado de homem mais manso. Não quer dizer que ele era mais do que Jesus, não. Mas lá no Velho Testamento, naquele contexto histórico, ele era o homem mais manso. Ele tacou o cajado na rocha. É só para tocar, Moisés. Imagina, né? Aquele marido que já está errado. E aí, a esposa está com sede. Ela precisa de água. E aí Deus fala assim, o marido, vai lá e faz um carinho na rocha, porque a sua linda esposa precisa beber água. Aí o marido irado faz o quê? Ainda pensa assim, é melhor bater nessa rocha, porque senão... Mas nós devemos agradecer porque nós temos o privilégio de servir. Fala assim, eu preciso servir com amor. Lucas capítulo 22, 19, dia da Bíblia, irmãos. Vamos lá. Hoje a gente vai ler Bíblia aqui, viu? Mais do que a média. Lucas capítulo 22, 19. Tomando pão, deu graças. Fala assim, graças. Tomando pão, deu graças. Partiu-o e deu aos discípulos dizendo, isto é meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Nós precisamos entender, irmãos, e lembrar que todas as vezes que temos a oportunidade de servir ou realizar algo, temos que fazer o melhor, com a motivação certa, sendo gratos a Deus em todo momento. Olha só o exemplo de Cristo. Ele tomou o pão e ele deu graças. Ele estava dando graças pelo que, igreja? Ele estava agradecendo a Deus pelo sacrifício que ele ia ter que passar, padecer. Ele estava agradecendo a Deus em poder servir a criação, a humanidade que estava condenada por causa do pecado, e não havia ninguém, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse ser o sacrifício perfeito. Lá em Apocalipse capítulo 5, o ancião falando com João começa a chorar. Pronto, não tem mais esperança, acabou para a humanidade. O ancião fala para João, não chore, pois o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, ele é digno. Aleluia. E ele veio para poder se servir. E ele não serviu murmurando,
O profeta Isaías fala que como ovelha muda, ele foi levado e não abriu a sua boca. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e através das suas feridas nós fomos e somos curados e sarados. Então observe que o movimento de Cristo é de quem agradece pelo privilégio de poder servir, e ainda mais entra um outro princípio, em obediência. Não era só sentimento, era decisão de obedecer ao envio do Pai. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, foi o Pai que deu o Filho por sua vida. Ele veio para poder servir. Quando nós olhamos a palavra de Lucas dizendo: isto é o meu corpo dado em favor. Quando nós olhamos a definição de graça, né? Favor imerecido. O que Lucas está relatando aqui, que o movimento de Cristo se entregando a si mesmo, é a graça manifesta, é o favor de Deus para conosco, que não merecíamos. Jesus Cristo veio para os imerecidos. Nós estamos imerecidos aqui nessa noite? Quem são os imerecidos? Conta a notícia boa para você. Ele veio para você, você não revela ele. Pode quem quiser contar, não merece. Jesus já falou assim: mas eu comprei, eu paguei o preço pela vida dela, e eu a justifiquei, eu a tornei merecedora pelo sacrifício, pelo favor, pela entrega. Irmãos, isso era para a igreja estar aqui explodindo, gente pulando, latando aqui em cima. Mas a gente só fica agradecido se ganhar um carro novo, aquela casa, se o marido não levar naquele restaurante, com aquela costela suculenta, molhada no barbecue, no japonês. Mas façam isso, viu, maridos? E serão felizes. Para servir e agradar a Deus, precisamos nos esvaziar do nosso eu e deixar o Espírito Santo nos encher de toda boa dádiva. Jesus serviu. Ele nos concedeu o favor através da sua entrega, porque ele se esvaziou. Filipenses vai dizer que ele, sendo Deus, ele se esvaziou e se fez homem. Gente, que alegria, que privilégio. O próprio Deus se esvaziou. Ele não deixou de ser Deus, não, plenamente Deus, mas aqui na terra plenamente homem. E ele padeceu, sentiu as mesmas dores, porque ele se esvaziou. Fala assim: o altivo, cheio de si, não consegue servir. Não consegue. E quando faz por interesse, porque é egoísta. Só consegue servir com amor sacrificial quem se esvazia. E quando nós nos esvaziamos do nosso eu, a gente não fica vazio, não. O Espírito Santo vem e ele enche. Quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui nessa noite? Quem quer ser cheio dessa dádiva que vai nos fazer ser gratos a cada dia? Agradecer o poder servir. Paulo declarou em Gálatas capítulo 2, versículo 20: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Colossenses capítulo 4, versículo 18: eu
Paulo escreveu esta saudação de próprio punho. Lembre-se das minhas algemas. A graça seja sobre vocês. Paulo conseguiu chegar a esse nível porque já não vivia mais ele. Porque antes ele era perseguidor. O senso de justiça estava muito alto. E por ter um senso de justiça muito alto, ele aplicava a lei rigorosa. Você é crente? Vai morrer. Você professa Cristo? Vai para a prisão. Mas agora, ele está como prisioneiro de Cristo. E ele vai falar para os irmãos, escrever nessa carta: lembre-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Irmãos, vamos pensar sobre isso aqui. Como assim, pastor, a graça? Ele fala que o cara está preso. Ele vai falar: lembre das minhas algemas. Vai falar sobre favor imerecido, aqui favor de Deus, que mantém esse homem preso, apanhando, encarcerado. E ele agora, nesse momento de prisão, ele não olha para as dificuldades. Paulo não era de escrever, ele ditava e tinha alguém que escrevia para ele. Mas nesse momento aqui, Paulo está dizendo: eu escrevi com meus próprios punhos. As pessoas que eram próximas sabiam que não era uma prática cotidiana dele. Já recebeu uma carta escrita por alguém? Já. De próprio punho? Eu escrevia quando estava no Rio. Mas eu não era muito poeta não, irmão. Se eu tinha um amigo que era poeta, eu pedia para ele escrever e eu transcrevia. Aí a Denise recebia a carta e falava assim: caramba, mas o carioca é poeta demais. E era escritora, né? Escreve, compositora. Mas a letra era minha, irmão. Escrevi de próprio punho. Não foi com a mente, mas foi com o punho. Mas Paulo aqui, ele não estava ditando não. Nessa aqui, foi ele mesmo que escreveu de próprio punho. Irmãos, as adversidades não impediram Paulo de manifestar a graça de Deus, de abençoar pessoas, ser grato. No movimento de servir, vai nos fazer abençoar as pessoas, mesmo nos momentos difíceis. Satanás vai querer soprar no seu ouvido e a gente ser bobo. Você está aí sofrendo, ainda quer ajudar essas pessoas. Sabe por que Paulo fazia isso? Porque ele ensinou nessa própria carta: tudo que vier às suas mãos para fazer, faça como se fosse para Deus e não aos homens. E para Deus nós temos que fazer o que, a igreja? O melhor. Então, em primeiro lugar, tudo que você for fazer em movimento de gratidão, pense assim: é para Deus. Sabe por quê? Até aquela pessoa que você vai poder usar um senso de justiça muito apurado, e aí você fala assim: ela não merece, mas eu estou tendo a oportunidade de abençoar ela. Eu tenho condições de abençoar nessa área que ela precisa. E a Bíblia diz que se nós podemos abençoar e não fazemos, nós estamos fazendo o quê? Pecando. Então, se eu posso abençoar, mas eu olho com minha justiça própria, que Isaías fala que é um trapo de imundície, e vou pensar assim: ela não merece. Mas quando eu olho para a perspectiva bíblica de Paulo, veio as minhas mãos. Eu tenho aqui água e eu posso dar de beber. Está com sede, pastor Rodrigo? Você está com muita sede? Mas você lembra daquele dia que eu precisei de você e você não me ajudou? A gente está só conjecturando, tá, irmãos? Ele falou não. Então, você não merece, porque eu já fiz tanto por você e eu sofri ingratidão. Sabe como é que Jesus faz conosco? Os imerecidos.
Porque às vezes a gente vacila dessa, vacila. Quem já vacilou com Jesus aí? Então, aquela mulher lá no poço de Jacó já tinha vacilado dessa. E para um monte de gente ali naquele contexto social ela não merecia nada. Ela era uma mulher desprezada. Por isso ela ia num horário que ninguém ia. Ela ficou isolada. E Jesus falou para ela: mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria, e da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Sabe o que Jesus fala para mim e para você hoje? Aquele que veio, que é a manifestação da graça, do favor imerecido, ele fala assim: eu te torno merecedor. Se você crê em mim, eu vou saciar a sua sede. Vai, bebe, pode beber. Amada igreja, é melhor dar do que receber. Pensa em alguém hoje, preste atenção aqui, a gente já vai fechar. Pensa em alguém que não merece nenhuma vírgula da sua gratidão hoje. Aí você vai falar assim: não, pastor, mas eu já perdoei. Perdoa nada. Se for te dar a oportunidade de fato abençoar essa pessoa, você vai conseguir abençoar. Para podermos fechar, depois de entendermos que Paulo refletiu, porque ele aprendeu com Cristo o caráter de Cristo, ele vai falar assim: eu escrevo de próprio punho, ele fez sacrifício. E ele vai falar assim: a graça seja com vocês. É o que ele falou para Timóteo. Fica de pé, igreja, nesse momento. O ministério de louvor vai preparar aqui. Sabe o que ele falou para Timóteo? Ele sabia da responsabilidade que estaria sobre a vida de Timóteo, o chamado. Você crê que Deus tem um chamado para a sua vida? Então tem uma palavra para ti e para nós nessa noite. Foi o que Paulo falou para Timóteo. Deus tem um chamado na sua vida para abençoar vidas. Começando dentro da sua casa, exercendo uma gratidão servidora. Uma gratidão em onde você vai ser grato por poder servir. Você vai reconhecer aquilo que as pessoas já fizeram de bom na sua vida. E se não fizeram muitas coisas boas, fizeram mais ruins do que boas, você vai poder ser grato por poder servir aquele que é imerecido. Quem foi na trajetória da sua vida que fez mais mal do que ruim? Talvez a pessoa não esteja perto hoje, ou talvez esteja, você tenha a oportunidade de fazer o caminho de volta e fazer diferente. Porque você vai lembrar: eu sou imerecido, mas Ele me tornou merecido. Paulo fala para Timóteo: fortifica-te na graça que há aonde? Em Cristo Jesus. Irmãos, vai ter momentos que só graça. Tem hora que a gente fala isso, né? Meu Deus, só graça. A gente fecha a mão assim e a gente fala: Senhor, me dá graça. A gente aperta a mão com toda a força, porque a gente está com vontade de esganar um, né? A gente trinca os dentes e fala assim: Senhor, me dá graça. Não me dá força não, que o Senhor me der força. Se o Senhor me der força, eu acabo com ele. Eu jogo uma água quente no ouvido na hora que o Senhor estiver dormindo. Está repreendido em nome de Jesus. Sai!
Mas Paulo fala para fortificar o seu eu não. Fortifica na graça. Aí você começa a orar, aquela mão fechada e os dentes trincados vão começar a aliviar. Você começa a pedir ajuda ao Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda. Eu não estou aguentando mais. Mas aí a gente abre o coração e começa a confessar. E aí aquela tensão começa a dar lugar a um estado de paz. E aquela mão fechada que estava pronta a poder exercer justiça própria começa a liberar e abrir. E agora não são mais mãos para ferir, mas são mãos para abençoar. Você vai ministrar a bênção dentro da sua casa. Pastor, mas eu estou ferido. Pastor, mas eu estou ferida. Você vai começar a ministrar a bênção. A mudança que você quer nos ambientes que você frequenta hoje, começando dentro do seu lar, começa contigo, comigo. Então assim, começa comigo. E o segundo ponto é que a gente fecha, a continuidade é no próximo domingo, igreja. A gratidão em todo momento como um mandamento divino. Fala assim, a gratidão é um mandamento. Quantos querem obedecer esse mandamento? Então quero convidar aqui à frente sonhos imerecidos que precisam ser fortificados na graça. Igreja, para poder viver esse mandamento, a gente precisa estar fortificado na graça. Talvez você pensou em entregar os pontos esse ano, acabar com o seu casamento, mas o Espírito Santo traz de novo sobre sua vida nessa noite. Nós vamos estar orando, o pastor Denise vai estar cantando ali, ministrando uma canção.